Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Nissenbaum, da Líder Academy. Estou aqui com a Juliana Elosa, a Eliana Pinto, minhas parceiras também da Líder Academy, e com a nossa convidada, Suzy Claveri, que é CHRO da Total Pass, é uma das founders da comunidade Employer Brand Brasil, entre outras coisas. E a gente vai falar de bem-estar no trabalho, felicidade no trabalho, né? Essa Wellbeing Journey 2025. Tivemos convidados muito interessantes. A Suzy vai trazer a perspectiva dela aqui. E Suzy, fica à vontade. A ideia é fazer um papo solto, né? Nós vamos fazer provocações dentro do tema, né? Sabendo que um cenário desafiador que a gente tem hoje é a questão de afastamento por saúde mental e a NR1 gritando aí. Então, vamos dizer que o panorama do que a gente vai conversar é esse, mas fica à vontade, se apresente e aí a gente vai trocando aqui nos próximos 30 minutos contigo. Legal, Miguel. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando de um tema que é tão interessante, né? Bom, eu sou a Suzy Claverry, atualmente eu estou como CHRO aqui na Total Pass, que é uma empresa de benefício de saúde e bem-estar, e também sou cofundadora, junto com o Caio Infante, da Employer Branding Brasil, que hoje é a maior comunidade quando a gente fala de Employer Branding aqui no Brasil, que se conecta muito com felicidade também, né? E por curiosidade, eu fiz aí um MBA também em felicidade organizacional, que foi quando eu comecei a me apaixonar pelo tema de felicidade e entender que ele podia ser levado também para o ambiente de trabalho. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje falando desse tema. Obrigada pelo convite. Imagina, um prazer estar contigo. E aí, para começar, esse cenário que eu comentei lá no início, né? A gente teve 400 mil afastamentos por saúde mental, no último estudo que saiu lá no G1. Uma boa parte era por ansiedade e depressão, outra parte era burnout. A gente tem a NR1 virando a esquina aí, as pessoas meio que malucas de saber como é que vão implementar isso para poder estar conforme com a legislação e tem um pano de fundo mais complexo aí da gente fazer disso um ritual de gestão, de cultura da organização e como eu sei que nas tuas práticas e no que você defende do que é o employer branding, né, entre outras coisas, e as coisas que você defende também como CHRO da Total Pass, como é que a gente faz isso uma coisa contínua e que a NR1 é só um pró-forma do que a gente já faz bem feito, né? Então, queria ouvir de você esses desafios, que coisas vocês estão começando a planejar, fazer, o que que você sente, né? Então, para começar o papo, né? Aí depois eu passo a bola para a Ju e para Eli colocarem as suas impressões e colocações. Legal, Miguel. Acho que esse é um papo muito atual, né, quando a gente fala de NR1, mas acho que ela, na verdade, vem para dar um primeiro passo quando a gente olha para os cenários de saúde mental, né? Acho que tem todo um cenário que foi produzido aí depois da pandemia, onde isso se tornou, obviamente, muito mais evidente. Algumas empresas começaram a trabalhar olhando de uma forma mais holística para a saúde, né? Entendendo que vai além de saúde física e como a gente tem essa interferência na vida das pessoas. Mas o fato é que ainda há muitas dúvidas aí, né, sobre como manejar essa questão da NR1. E aí eu digo que é muito menos sobre a regra, né, sobre a lei em si, sobre a normativa, mas muito mais sobre aquilo que a gente como empresa deseja fazer sobre o assunto, né? Como especialista em employer branding também, muito tempo trabalhando com esse cenário de marca empregadora, eu sempre digo que a marca empregadora ela é uma consequência, né? Ela é aquilo, a reputação, quando a gente está falando de marca empregadora, a gente está falando de reputação e essa reputação acontece depois de uma experiência, né? Não adianta a gente querer que essa reputação aconteça antes, porque senão ela é fake. Quando a gente olha para boa parte das empresas, estão mais preocupadas em fazer uma promoção para fora do que elas oferecem do que efetivamente para dentro. A verdade é que a reputação de uma marca empregadora, ela chega quando com base nas experiências positivas ou negativas das pessoas dentro do ambiente de trabalho. É preciso experienciar primeiro para depois poder se criar uma reputação de marca empregadora. Muitas empresas não chegam aí nesse nível, né, ou não querem esperar esse grau de maturidade. E aí, quando a gente fala do cenário de saúde mental, que impacta muito também nas questões de marca empregadora e na forma como uma empresa é vista, tanto externamente quanto internamente pelos seus colaboradores, também é muito sobre isso, né? É muito trabalhar de uma maneira genuína, entendendo quais são as possibilidades da empresa, mas eu acho que a gente também tem que compartilhar um pouco mais sobre as questões de saúde mental e compartilhar no sentido de que não existe um vilão dentro dessa história, né? Existe ali um cenário onde eu digo que as questões de saúde mental, elas são uma questão social, ela não é uma questão da empresa, né? Ela é uma questão onde quando você vai falar de saúde mental, tem vários cenários
cenários que geralmente afetam, né? A empresa pode ser um deles, né? Mas geralmente não é o único. Então, geralmente tem muitas interferências onde essa pessoa tem vivências ou dificuldades, né? De família, de sociedade, de outros relacionamentos, e tudo isso vai se somando a esse cenário de saúde mental. Então, eu acho que quando a gente coloca uma normativa responsabilizando de alguma forma a empresa pela saúde mental, a gente também tira um pouco dessa questão da responsabilidade e da autorresponsabilidade das pessoas também sobre a própria saúde mental. Eu entendo que esse é um cenário onde a gente tem que agir em conjunto. Realmente a gente tem uma responsabilidade como empresa para a gente fazer ações, para a gente diminuir as cargas de trabalho, para a gente fazer ações que permitam, né, o equilíbrio entre vida e trabalho, né, que a gente traga a educação sobre o tema de saúde mental, porque muita gente não tem ideia dentro das empresas do que são as questões de saúde mental, como aquilo pode estar afetando a vida e o trabalho deles, mas também existe uma parcela aí onde a gente tem que se autorresponsabilizar pela própria saúde mental, né? Não adianta, por exemplo, uma empresa oferecer ali um cenário de oportunidades onde essa pessoa faça terapia ou psicologia e etc., dentro dos benefícios que oferece, se a pessoa não vai lá e toma a iniciativa de fazer aquelas sessões, né? Então, eu acho que quando a gente fala de saúde mental, é uma via de mão dupla muito grande, né? Onde a gente está falando de uma questão que a gente está falando de uma saúde de sociedade, né? Não é saúde de um indivíduo ali especificamente. Então, eu acho que a gente tem muitos avanços ainda para olhar a lei, muito além do que diz ali nas duas ou três palavras dessa mudança da NR1 mais recente. Perfeito. Joeli, Eu tenho uma pergunta aí, é um tema que eu tenho ouvido bastante. Você falou que a saúde mental, eu até anotei aqui, né? É uma questão social. E começou a se falar recentemente sobre a saúde social, que é um viés, né? É uma parte da saúde mental, né? Então, como ressaltar isso sobre os relacionamentos entre as pessoas, enfim, como a gente está nessa nova era de tecnologia que nós estamos totalmente conectados virtualmente, mas desconectados emocionalmente. Então, acho que a pergunta é como que você vê isso e como que, se vocês estão, como que você vê isso? Qual que é a sua opinião? O que que você tem nesse aspecto para compartilhar com a gente? Eu vejo que esse é um desafio bastante grande quando a gente fala também de saúde social, né? O que contribui efetivamente para o cenário de saúde mental, né? A gente sabe que, por exemplo, uma das causas de Alzheimer ali, uma das dificuldades quando uma pessoa tem Alzheimer, é o fato do isolamento social. E a gente sabe que, por exemplo, quando a gente teve aí a pandemia, a gente começou a se isolar e começou a se conectar muitas vezes pela tecnologia, mas a gente conseguiu fazer alguns avanços depois da pandemia, mas nessa questão de tecnologia, a gente tem se afastado cada vez mais, né? E é mais do que comprovado que esse afastamento, esse isolamento social, seja por uma pandemia, seja por algo mais específico ali, contribui para doenças no geral, né? E não só na saúde mental, mas na saúde como um todo, né? Na saúde física, na saúde emocional, na saúde mental. Então, esse isolamento social, ele não é bom para todo mundo, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio aí com as novas gerações que já nascem, né, dentro da tecnologia e já entendem que esse é o básico do relacionamento, né? Hoje a gente já vê crianças pedindo telefone celular para os seus pais, e eu tenho filhos, né? Eu sei porque o meu pede e eu não dei ainda para ele, mas crianças muito novas tendo acesso à tecnologia muito cedo, né? Se distanciando do contato humano e perdendo muitas vezes ali sensações que você não vai encontrar no mundo digital, né? Já tem países que estão começando a medir aí os índices de essa digitalização está tão grande, onde as pessoas já não têm um relacionamento físico amoroso que gere pessoas novas, inclusive para a população daqueles países. A gente vai chegar a ter um problema populacional, inclusive, com a falta de relacionamentos, né? Sem falar que os relacionamentos ele afetam como um todo. Então, esse contato ele é necessário. Eu acho que a gente tem que estimular cada vez mais, né? Com mais tecnologia vai ficando mais difícil esse contato. Então, eu acho que a gente não pode perder a humanidade dentro desse processo. A gente tem que trazer aí oportunidades desse contato presencial, né? E o contato presencial, ele também tem que ser de qualidade, né? E aí a gente tem que entender que qualidade é diferente para cada uma das pessoas. E acho que tem que entender também as pessoas que são menos interativas socialmente, e tá tudo certo nisso, né? Tem gente que brinca, a minha bateria social é mais difícil de se recarregar, né? Tem gente que às vezes vai para um evento social ou alguma interação mais específica e demora 2, 3 dias para se recuperar.
a gente tem que entender que tudo bem, tem pessoas diferentes, né, e vão reagir a essa interação social de uma maneira diferente, mas o fato é que a gente realmente precisa provocar que essas interações sociais, essas interações humanas aconteçam, né? Eu vejo isso que é uma provocação que a gente tem que fazer, inclusive dentro das empresas, né? Uma das coisas que eu acredito muito é no modelo híbrido de trabalho. Então, eu entendo que isso favorece os dois lados, né? Favorece para que você tenha um equilíbrio de vida e trabalho, que você consiga manter as suas questões pessoais ali numa rotina mais flexível quando você trabalha, né? Nos dias que você não estiver no escritório, mas também é muito importante esse contato presencial em alguns momentos onde essa cultura, muitas vezes organizacional, se perde justamente por essa distância. É Uhum. fato que muitas vezes dentro de grupos ou grupos pequenos, né, ou pelo menos ali da tua área, é muito mais fácil se conectar remotamente, mas quando a gente está falando dessa conexão com outras áreas, ela precisa acontecer muitas vezes nesse presencial, né? Esse presencial, às vezes, querendo ou não, ele provoca coisas que o virtual não vai provocar, né? É muitas vezes você traz ali num cenário presencial muito da tua vulnerabilidade. É você chamar a pessoa para um café, você tá um dia mais menos descontraído e alguém conseguir perceber isso, te perguntar se está tudo bem, ela consegue transformar relações de uma forma mais positiva e mais concreta, efetivamente, né? Indo além muitas vezes do movimento, né, de trabalho unicamente, de entrega de resultados e etc., que o ambiente geral, tecnologia ali tende a gerar, né? Então eu acho que nesse caso o equilíbrio é muito importante também para a gente conseguir navegar sem esses extremos. E, e aí até queria aproveitar, né, o gancho, porque que a Jota comentou, né, o que vocês estão fazendo aí em termos de iniciativas para sanar essa questão da desconexão? Porque, claro, é uma plataforma, é tecnológica, tem conexão com as academias, tem uma parte física, tem muita gente nova aí, né, de geração que já está habituada a ficar mais no digital, né? Quais são as movimentações que vocês têm feito aí para estabelecer essa cola, né, do time, né, que é uma cola mais do momentos significativos, momento presencial, conexão genuína. E eu sei que vocês fazem isso, tá? De fato, por isso que eu estou perguntando, né? E aí é legal essa pergunta, Miguel, porque na verdade a gente não faz nada extraordinário, né? Onde as pessoas acham que a gente vai fazer uma ação completamente fora do padrão, ou que vai fazer algo completamente fora dos orçamentos ou possibilidades, quando a gente olha para esse cenário de conexão e de experiência, né? Muitas vezes o simples é o mais eficiente, né? A gente só precisa dar valor para aquela questão e como é que a gente coloca isso num patamar onde realmente tenha valor para as pessoas, né? Então a gente fez uma mudança agora recente. A gente tinha 2 dias por semana no escritório e 3 dias de home office. A gente fez uma mudança para 3 dias por semana no escritório e 2 de home office, aumentando um dia, porque a gente tem aumentado uma empresa que duplicou de tamanho aí de um ano para o outro. Então tem uma necessidade da gente conhecer novas pessoas, de integrar novas áreas, dessas pessoas conhecerem o nosso negócio de uma forma mais efetiva. A gente tem criado artefatos de cultura que têm sido interessantes. Então, a gente tem uma reunião aqui que a gente chama de Total Talks, que é um artefato onde a gente usa sempre pessoas de inspiração para trazer, para conhecer aqui o nosso sistema. Então, a gente traz alguém de mercado para inspirar o que a gente chama de nossos Total Passers, né? Aqui a gente chama os nossos colaboradores de Total Passers. E a gente traz alguém de mercado, que pode ser um CEO, pode ser um CHRO, pode ser alguém, uma liderança inspiradora que possa contar inspirações, histórias, experiências diferentes de vida, para se conectar com uma população que aqui na nossa empresa ainda é uma população muito jovem, né? Que é uma população que teve poucas experiências de trabalho, que precisa de inspirações, né, dentro e fora da empresa para conseguir se conectar com as pessoas. A gente também que a gente faz regularmente, que é uma reunião onde a gente apresenta de forma muito transparente e clara todos os resultados da empresa, né? Então a gente traz clareza e traz segurança para esse cenário, mostrando onde a gente está, quais são as nossas metas, qual é o nosso propósito, né? Trazendo ali segurança para as pessoas na informação que elas recebem, inclusive de como é o andamento da empresa, porque isso afeta a saúde mental até também, né? Quando a gente pega aquelas empresas que não dão visibilidade para onde está o cenário de negócio delas, isso gera preocupações, ou então gera uma visão ali completamente turva sobre os resultados, né? Quantas empresas a gente já não viu de mercado que as pessoas falam, não,
dentro. E aí faz um mês depois e elas estão falindo, né? Então acontece muito, porque falta visibilidade para as pessoas de como estão os próprios negócios, né? Aqui a gente joga de uma maneira muito transparente também, né? Se tá bom, se precisa melhorar, como é que estão as metas, é importante, a gente traz esse resultado muito acirrado, a gente traz todas as novidades dentro dessa reunião também. Então é uma reunião onde a gente traz inspiração para as pessoas, informação sobre para onde vão os negócios, visão de futuro. Agora, mais recentemente, a gente lançou numa dessas nossas reuniões o nosso novo propósito, né? Como Total PES, a gente está falando de que o nosso propósito é a humanidade viver mais e melhor, né? Então, isso tem a ver com as nossas pessoas, com os Total Passers, tem a ver com os clientes aos quais a gente serve, né? Com os RHs que compram o nosso produto, mas principalmente com aquele cliente final que utiliza os nossos produtos também, né? Então, a gente olha para dentro de casa com muitos artefatos de cultura, com momentos de celebração, com coisas que possam ali tirar a gente um pouco da rotina, eventualmente. A gente tem melhorado muito os cenários de comunicação interna e as ações de engajamento que a gente tem feito com esses grupos. A gente tem um encontro no final do ano que é anual, que hoje a gente traz os Total Passers de todo o Brasil, né? Que a gente chama ele de TP Conecta, justamente para conectar todas essas pessoas que estão em lugares diferentes e aonde a gente pode celebrar, falar de resultados, de visão de futuro, estar presencialmente. Esse é o único encontro que a gente traz todo mundo presencial para esse momento e para passar um dia inteiro aí, né, unido. E é muito legal ver a vibração e a conexão das pessoas, né, como é diferente, como a gente sai daquele momento muito mais produtivo para conseguir passar o restante ali dos momentos que a gente precisa do ano. E olhando para o nosso produto, como Total Pass, né, a gente é um benefício de saúde, mas a gente não cuida só da saúde física, né? Então, hoje a gente está falando de um benefício que a gente oferece, né? As empresas compram esse benefício para oferecer aos seus funcionários, então a gente tem como clientes as nossas próprias, as empresas que compram da gente, mas também tem o cliente final, que são os funcionários dessas empresas e que utilizam o produto, né? Então, a gente está falando hoje de uma rede de mais de 23 mil academias, né? Olhando para o nosso pilar ali de saúde física, né, que oferece aí mais de 250 modalidades, que vai desde musculação, crossfit, natação, é, squash, tudo mais, e agora tem o golfe até, né? Então tem modalidades muito variadas que hoje permitem, inclusive, a autonomia das pessoas sobre o cenário de saúde física e como elas querem gerenciar a própria saúde física, com momentos de diversão incluindo nesse ponto, né? Então tem pessoas que gostam de fazer a mesma academia sempre, todos os dias, e tá tudo bem. Tem gente que gosta de testar uma modalidade por semana, uma modalidade por dia, e também tá tudo bem. Dentro dos nossos pilares, a gente também tem ali o pilar de cuidado com a saúde mental, então a gente oferece em alguns, né, na maioria dos nossos planos, na verdade, a gente oferece também as questões de saúde mental, então as pessoas podem ter consultas ali online, através dos planos que elas adquirem também, para conversar, né, com os psicólogos, para ter as suas sessões ali semanais, quinzenais, da forma como elas se organizarem, também pensando nesse cuidado de saúde mental. E a gente tem também o programa nutricional dentro desse aplicativo, porque a gente entende que a nutrição também contribui para a saúde como um todo. Então a gente olha para esse cenário de longevidade, né, não só para as pessoas viverem mais, porque isso já vai acontecer um pouco naturalmente, mas não só viver mais, a gente precisa viver melhor, né? Então o nosso produto oferece isso, e acho que um dos grandes benefícios que a gente oferece aqui também para dar suporte dentro da empresa é oferecer esse benefício para os próprios colaboradores. Então eles têm aqui também, todos eles, o plano mais alto que a gente oferece de mercado é o plano que os nossos Total Passers têm. Eles têm um número maior de dependentes aqui também do que realmente as empresas de mercado têm oportunidade. Então, a gente acaba ampliando esse cuidado não só para os nossos colaboradores, né, que têm uma oportunidade muito efetiva de vivenciar o produto e de trabalhar com saúde, mas também cuidar da própria saúde, assim como também ampliar isso para as próprias famílias, né, amigos e outras pessoas que eles conheçam. Ô, Suzy, adorei esses exemplos que você trouxe, né? Muito bom, realmente faz diferença, né? E gostei particularmente quando você falou do propósito, né? De compartilhar isso com os colaboradores, de trazer informações sobre a empresa, né? De objetivos, de metas, porque isso ajuda a trazer significado para o trabalho de cada um, que é um pilar super importante para o bem-estar, né, a felicidade corporativa e tudo mais, né, que ajuda, né, por consequência, na saúde mental, que é o nosso foco aqui, né, então gostei muito disso. E eu queria saber de você,
se vocês têm alguma prática para saber como é que os colaboradores estão indo, né? Vocês costumam medir de alguma forma clima, né? Alguma coisa assim? Vocês aplicam alguma escala para acompanhar como é que está esse tipo de coisa? A gente está começando a pensar nessas questões de pesquisa, né, e como implementar isso de uma forma mais regular. Hoje a gente tem uma pesquisa anual, que ela não é uma pesquisa de clima só, ela é uma pesquisa de engajamento, mas ela também é uma pesquisa de experiência, e a gente está começando a trabalhar os primeiros planos de ação em cima dela, né? A ideia é que a gente comece, então, a engajar as lideranças, a gente ainda tem aqui um nível de liderança bastante nova, né, que muitas vezes é a primeira cadeira de liderança e está em desenvolvimento, então se a gente fizer momentos muito curtos dentro desse cenário, a gente acaba não conseguindo fazer o rollout efetivo daqueles planos de ação. Então, aqui, por enquanto, nesse primeiro ano, né, que é desde a minha entrada até aqui, a gente está fazendo essa pesquisa anual e agora a gente vem na implementação e no acompanhamento desses planos de ação. Embora a pesquisa seja anual, o plano de ação e o acompanhamento ele tem sido feito trimestralmente. Então, muitas vezes a gente coloca também, muitas vezes sempre, né, a gente coloca a responsabilidade desses planos de ação para as lideranças, né? Que eu acho que isso também é uma questão de responsabilidade compartilhada. Quando a gente fala de engajamento, de motivação, de saúde mental, de todas as questões, a gente tem que parar de colocar o RH como bode expiatório de todas as coisas, né, dentro da empresa e achar que tudo que acontece na empresa é culpa do RH, né? A gente realmente precisa mudar essa mentalidade e as áreas precisam realmente entender o quanto de impacto ela tem em tudo aquilo no dia a dia, né? Então a gente está no processo exatamente de ajudar as lideranças a entenderem que às vezes o resultado da empresa, na verdade, ele depende de todas as micro-áreas que a gente tem aqui dentro da empresa, né? Se você não consegue mudar o mundo, mude o mundo só ao seu redor, né? Começa por algum lugar. Então a gente acredita muito nisso. E a gente entende que cada líder tomando ali o plano de ação e trabalhando, né, no engajamento, no clima, na saúde mental das suas equipes, independente do tamanho que elas tenham, né, na somatória disso a gente vai ter um ganho muito grande. Então, a gente tem feito investimentos muito fortes aí também no treinamento dessa liderança, na capacitação dessa liderança para assumir efetivamente o papel de liderar. E muitas vezes a gente tem, inclusive, agora treinamentos específicos, a gente tem uma linha de treinamentos específicos sobre saúde mental. E esses treinamentos, eles estão segmentados treinamentos que vão para os colaboradores, né, que todo mundo recebe, inclusive a liderança, porque a liderança também é uma pessoa colaboradora, e tem alguns treinamentos que são específicos para a liderança, né, justamente para que essa liderança possa entender quais são os possíveis sinais que essa pessoa está dando em termos de saúde mental, o que que pode estar afetando os relacionamentos, como abordar uma pessoa, né, para falar sobre saúde mental, como essa pessoa que já tiver algum problema de saúde mental, como você entrar um pouco mais no universo dessa pessoa, sem ser invasivo, como você não trazer a culpabilidade muitas vezes por esse cenário, né? A gente percebe que a liderança aqui, e eu acho que isso é um ponto positivo nosso da nossa cultura, quando a gente olha, a liderança aqui ela tem uma preocupação muito humana, né? Então muitas vezes ela até se preocupa demais, e aí ela traz para ela cenários que às vezes são da pessoa externos e que ela não vai conseguir resolver aquele problema, né? São pessoas que de repente estão com a saúde mental ali por problemas de família, por uma separação, por um divórcio, por um luto, muitas vezes por questões financeiras também, né? Pessoas com mais dívidas e que não têm ali uma educação financeira também entram em estados de saúde mental diferenciados, e muitas vezes, né, a liderança pode ajudar, pode orientar, mas tem um limite para isso, né? Porque a gente não vai conseguir ali resolver todos os problemas das pessoas. Então, a gente também tem trabalhado bastante nesse cenário de o que que é meu, o que que é da pessoa, até onde eu posso ajudar e quais são as ferramentas que eu tenho para isso, né? É assim que essa liderança vai se desenvolvendo e trabalhando com maturidade também, nesse cenário onde a gente tem que fazer muitas trocas, né? A troca é todo mundo entender que quando a gente está falando desse cenário de saúde mental, ele realmente é uma responsabilidade coletiva. Ela vai ter uma parte da empresa, sim, mas ela também tem uma parte do indivíduo. Eu acho bem interessante essa questão, né, de até onde vai o limite, né? Ou seja, e que vai para terapia, o que vai para um processo de mentoria, essas divisões que às vezes ficam meio tênues aí, é muito importante que o líder tenha claro, tanto pelo excesso como pela falta, né? Porque às vezes fala, "Não, você precisa conversar mais ou aqui você está passando
do limite, né? E é legal essa consciência de se eu estou vendendo esse propósito para fora, eu preciso trabalhar muito bem ele para dentro, né? As pessoas perceberem que a gente pratica e vive isso dentro, e eu fiquei feliz, porque eu não sabia essa questão do plano mais alto para os colaboradores, de ampliar os dependentes. Então, realmente falou, para você poder advogar ou defender o que a gente tem de melhor, a gente vai entregar o nosso melhor para você, né? Isso eu acho bem legal, né? Eu lembro uma vez que, quando meu pai trabalhava na parte de hotelaria e restaurante, falando, a pessoa tem que experimentar, o garçom tem que experimentar o prato mais caro. Se ele vai recomendar o prato mais caro para o cliente dele, ele tem que conhecer o sabor do prato mais caro e poder comer o prato mais caro pelo menos uma vez a cada 2 meses, né? Senão como é que a gente está fazendo aqui, né? Então, para dar um exemplo, Exato, né? É coerência. É exato. coerência. E os Total Passers, eles amam, né? Então, eles amam quando tem alguma rede de academias nova, quando eles podem testar coisas diferentes. É muito legal, né? No final do dia, eles acabam sendo os nossos maiores promotores aí, né? A gente acaba ampliando o time de vendas aí de alguma forma, naturalmente, porque o pessoal fala muito e comenta com a família, né? Quer levar para as empresas que ainda não tem, de algum familiar, amigo que conhece. Então, é muito legal. As pessoas têm muito mais orgulho também de trabalhar dentro desse processo, né? E quando a gente fala de felicidade, felicidade corporativa, bem-estar e tudo mais, o orgulho de pertencer está muito conectado com isso, né? A felicidade em si está muito conectada com o propósito. Então, muitas vezes, por mais que a gente possa, né, como empresa, oferecer uma experiência positiva, a felicidade ela está num degrau acima ainda, né? Você pode ter tudo perfeito no seu trabalho, mas se você não tiver uma conexão daquela empresa ou do seu trabalho com um propósito de vida, né, um propósito pessoal seu ali, como é que aquilo se conecta com uma força maior, não chega nesse nível de felicidade corporativa, né? Então eu acho que é muito importante a gente poder oferecer isso também para que eles possam se sentir cada vez mais conectados, orgulhosos e entender que mesmo a pessoa que está lá no bastidor fazendo uma planilha de Excel, colocando uma academia nova dentro de um sistema, qual é o impacto na saúde que ela tem em relação aos produtos que a gente vende, ao tanto de gente que a gente consegue atingir hoje com os nossos produtos e serviços, né? É para ela, é para os familiares dela, mas é também para um monte de gente que a gente multiplica isso de uma maneira coletiva. Legal. Eu gostei muito da hora que você trouxe que as microáreas são responsáveis, né? Quer dizer, o resultado das áreas ou das microáreas. Então, sim, é óbvio isso, mas não é tão óbvio na hora do dia a dia, né? Como você trouxe esse exemplo. Então, eu estou lá fazendo planilha de Excel e só a planilha em si pode ser um trabalho operacional ou repetitivo ou chato. Mas qual é o significado disso tudo no macro, né? E é uma sensação de esse olhar macro de perceber todo o sistema no qual aquele trabalho pontual está inserido, dá uma sensação de pertencimento e de engajamento muito maior e de autorresponsabilidade. Exato. E Eu, aí está muito conectado com performance no final do dia, né? Você executa melhor um trabalho quando você entende, né, o que além daquela ferramenta ou daquele processo que você está fazendo vai gerar ou vai impactar e etc, né? Seja dentro do negócio, seja para as pessoas, né? Então acho que é muito sobre isso. Essa conexão emocional com o trabalho também, ela é muito importante. E acho que a gente tem procurado fazer isso bem dentro de todos os nossos artefatos de cultura, dentro dos nossos, né, das dinâmicas, dos nossos momentos ali com todos os Total Passers, de trazer muito esse propósito e dar exemplos práticos, inclusive, né, para que as pessoas visualizem, né? Ah, tem o time do jurídico que fecha um contrato, mas todos os contratos que eles ajudam a fechar, ou que eles ajudam a colocar nessa esteira de produção, quantas academias entraram dentro desse processo que beneficiaram um monte de gente, quantas parcerias a gente conseguiu efetuar, quantas, né, empresas compraram o nosso produto ali e conseguiram oferecer para os seus funcionários, multiplicando. Então, é muito mais sobre relembrar de alguma forma dentro desses artefatos de cultura, desses momentos, eventos e etc., esses desafios, né? Esse propósito maior ao trabalho das pessoas, que é natural a gente esquecer no dia a dia, quando a gente está ali na pressão por uma entrega específica, mas acho que o nosso papel como RH e como liderança também é lembrar que sempre existe um porquê maior ali por trás desse sistema. Perfeito. E, excelente. e eu acho até legal, Suzy, que com essa clareza, as questões de mobilidade interna, das pessoas quererem ficar e pensarem em ir para as outras áreas dentro da própria organização, né? Ou seja, eu quero ficar aqui. Talvez essa atividade não faz mais sentido para mim, mas eu sei que
que eu quero permanecer aqui, né? É uma coisa que acaba até impactando, imagino eu, em questões de turnover ou de permanência, né? Esse senso de pertencimento faz com que as pessoas consigam até se aproveitar melhor o talento interno, né? Sem dúvida, eu acho que essa conexão com a marca e com esse propósito faz realmente as pessoas pensarem em oportunidades de carreira não fora, mas dentro, né? E aí uma dica que eu deixo é para todas as pessoas, né, profissionais de empresas diferentes aí, entendam sobre o negócio das suas empresas, né? Porque muita gente, muitas vezes existem muitas possibilidades de mudança dentro da própria empresa e a gente tem uma visão, às vezes como colaborador, bastante limitada de que a gente só pode crescer na vertical e que a gente só pode crescer numa determinada área, quando na verdade, né, as tuas competências podem servir para vários momentos diferentes. E acho que essa nova geração vem desconstruindo aí, quando a gente fala da geração Z e, ó, né, as próximas que virão, desconstruindo essa questão do crescimento, né? Então, esse crescimento, quando a gente fala, não é mais tão hierárquico, mas ele é como é que as pessoas são desafiadas em processos diferentes, em modelos diferentes de trabalho, em oportunidades diferentes dentro de uma mesma empresa, dentro de uma mesma localidade, que as pessoas não querem é fazer a mesma coisa, né? Eu estava até vendo recentemente uma pesquisa do LinkedIn, porque as pessoas falam bastante sobre a geração Z, né? E a gente sabe que tem bastante críticas em relação a isso, que, né, as pessoas têm aí alguns vieses em relação a isso, falando que isso é uma geração que não para em lugar nenhum, né? Que quer mudar de emprego toda hora, que é difícil reter ou conversar com essas pessoas. E eu achei interessantíssimo, porque mostra que 57% das pessoas de geração Z, elas não estão querendo trocar de empresa ou trocar de lugar, elas estão querendo trocar de trabalho, né? E aí o que elas querem sim passar 20 anos numa empresa, 10 anos numa empresa, desde que a empresa consiga oferecer para ela oportunidades de trabalho diferente. Isso não tem a ver com níveis hierárquicos, mas tem a ver com novos desafios, diferentes projetos, trabalhar em áreas que estimulem a criatividade. E isso tem muitas oportunidades para a empresa, como a gente pensa, né? Então, eu acho que também tem uma parte das pessoas pensarem também dessa maneira, né? De eu posso fazer muitas coisas diferentes com os conhecimentos que eu tenho dentro da mesma empresa, e se eu conhecer o negócio da minha empresa, vai ficar mais fácil eu conseguir identificar onde eu me encaixo. E tem também aí a oportunidade das próprias empresas, né, divulgarem melhor os seus negócios até para os próprios funcionários, estimularem, né, esses cenários de mudanças internas, trabalharem com projetos, né, que podem ser temporários entre áreas diferentes para estimular que esses talentos queiram continuar ficando dentro dessas empresas efetivamente. Então, eu vejo muito mais possibilidades do que efetivamente, né, problemas quando a gente olha para esse sistema. É mais uma indicação dessa tendência de ir nos trabalhos por projetos, né, e não necessariamente por cargos, porque cada pessoa pode, só um grupo se alocando de uma forma diferente já cria uma egrégora diferente, mesmo que seja o mesmo trabalho, mas já muda. Então, Exatamente. E aí as empresas vão ter que se desapegar, talvez, de uma coisa que é achar que aquela pessoa tem que ficar 30 anos trabalhando com você. Vai ter um momento, e eu acredito que muito em breve, principalmente com o avanço da tecnologia, onde a gente não vai contratar pessoas mais 100% para a gente. A gente vai ser obrigada, como empresa, a dividir essas pessoas porque elas vão querer trabalhar em projetos diferentes. Elas não vão querer trabalhar numa única empresa e ter a parte chata ou burocrática dos processos e etc. Elas vão querer trabalhar com coisas para isso, elas vão muito provavelmente ter mais de um empregador. E a gente não vai disputar as pessoas, né, para ficarem, né, no que a gente chama de retenção, que eu também não gosto muito da palavra, mas enfim, para serem retidas dentro das empresas, né, mas muito mais porque como a gente vai estimular os projetos grandes que a gente precisa, atrair os melhores talentos, e tá tudo bem se aquele projeto durar 3 meses, durar um ano, durar 10 anos, né, o tempo que aquelas pessoas estiverem ali com a gente vai ter que entender que talvez elas estejam sim trabalhando em outros projetos também e vão dedicar parte do tempo ali com a gente. Talvez elas estejam 100% com a gente, mas talvez elas também, em pouco tempo, elas mudem ali a partir do momento que elas terminam aquele projeto. E pode ser que você não consiga reter, entre aspas, essa pessoa e vai ter que disputar talentos de uma maneira diferente, como a gente enxerga hoje esse cenário de disputa.
E fora dar espaço para os multipotenciais, né? Porque antes muito visto com preconceito, né? A pessoa que fica querendo mudar o tempo todo, né? Então, esse novo olhar, né? Também dá espaço para isso com menos preconceito, né? Pessoas mais generalistas, eventualmente, né? Então, isso é bem bom. Vejo com bons olhos também. Suzy, o tempo voa, né? A gente se deixar, a gente conversa 3 horas, mas a gente já está chegando pertinho do nosso final do papo. Eu queria que você trouxesse um recado, recomendação, percepção para quem quer começar nessa jornada de implementar bem-estar, felicidade no trabalho, melhorar a visibilidade da marca. Qual que é o teu recado para quem está nos assistindo nessa jornada aqui? E te Legal, agradecer Miguel. Acho que demais, dá antes de para mais nada, né? Agradecer a Eli, a Ju, todo mundo aqui. Só passou voando, não, a gente fica preocupado aqui com o tempo, se deixar. Então, antes de mais nada, aí te ouvir. Passou voando mesmo. Obrigada aí de novo por estar aqui com vocês. E acho que se eu tivesse que deixar um recado, né, seja para o olhar com felicidade corporativa, seja para o olhar de saúde mental, seja para o olhar de employer branding, o que eu mais aprendi nesses 15 anos, né, que mais de 15 anos aí que eu trabalho com RH, e por que esse tempo? Porque eu não vim de RH, né? Então quem conhece a minha história sabe que eu vim de outros cenários, né? Sabe, eu fui design gráfica, trabalhei em agências, depois fui trabalhar com marketing, comunicação. Num dado momento, a minha carreira se cruzou com recursos humanos quando eu fui trabalhar numa empresa de recrutamento e seleção. E lá eu me apaixonei, isso aconteceu há 15 anos atrás, um pouco mais, eu me apaixonei e não consegui mais sair desse cenário. E eu acho que o grande aprendizado que eu tive dentro desse processo, que me traz um propósito de vida muito forte, né? Essa conexão com pessoas e com querer, eu, né, Suzy, mudar o mundo aí e trazer mais felicidade no trabalho para as pessoas, tem muito a ver com a frase que eu sempre trago, né? Dentro desse aprendizado, acho que o que resume todo esse espaço é It's all about people, it's all about experience, né? Eu sempre falo que é tudo sobre pessoas e tudo sobre experiências. Quando a gente pensa em todos esses cenários, né, não dá para a gente olhar pelo cenário de empresa e achar que a gente tem que criar todos os modelos e ter todas as respostas, né? Acho que tem um cenário de escutativa muito forte, onde cada vez mais a gente vai criar essas experiências em conjunto, né? A experiência positiva não é aquela que a gente acha como empresa que é a melhor para o nosso funcionário, mas é aquela que o nosso funcionário acha como empresa e a gente como empresa tenta chegar o máximo perto possível dessa experiência dentro das limitações que a gente tem, tendo conversas difíceis e entendendo até onde é essa barreira do que a gente consegue trazer como melhor experiência e o que eles esperam como melhor experiência, mas numa escutativa, uma transparência e um trabalho conjunto muito grande, né? No final do dia é sobre isso, né? É sobre experiências e como é que as pessoas se conectam dentro dessas experiências. É o que nos faz feliz no trabalho, na vida social, né? É o que nos mantém ativo com saúde mental. Então, não adianta pensar em resultados antes de pensar em pessoas primeiro, e você vai pensar em pessoas quando você escutar elas e quando você trouxer experiências positivas para esse cenário. Joia, muito obrigado. Agradecer quem nos assistiu. Temos mais alguns vídeos aí para lançar. E foi um prazer estar com você aqui hoje e com todo mundo que participou dessa jornada. Obrigado, até uma próxima. Obrigada. Obrigada.